Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 58. Você vai ler junto comigo, tá? E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Vamos ler de novo? Você consegue ler comigo em voz alta? Vamos lá? E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ó, ficou mais ou menos. Vamos de novo. Foi ensaio. Agora é para valer. Pode ser? Está escuro. Vou colocar mais pertinho assim. Vamos lá, hein? Versículo 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Amém? Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, esta é a hora de meditarmos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, venha falar conosco, venha revelar a Tua palavra, venha falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos, que Deus abençoe. Desocupa a sua mão, aplauda o Senhor por nós. Essa palavra que nós acabamos de ler, não vou demorar para ministrar, mas essa passagem, ela ocorre depois que Cristo estava no jardim, estava dentro de um horto orando. Diz a Bíblia que ele estava lá no Getsêmani. E ele estava com todos os discípulos? Não. Ele estava com apenas 3 discípulos. Ele tinha feito a ceia com todos, tinha anunciado que um deles, que um dos que estavam ali, de um dos 12, iria traí-lo. Ele estava se referindo a Judas. E ele acaba de ceiar, a última ceia. Ele chama 3 discípulos. Qual o nome deles? Os nomes? Pedro, Tiago e João. Como que é? Pedro, Tiago e João. Ele chama os 3 à parte. O interessante é que ainda ali na mesa, ele tinha dito que um iria trair. Ele tinha dito que ele seria morto. E diz a Bíblia que Judas, ele levanta do lugar onde ele estava e ele sai da mesa. O interessante da cena é que Jesus, ele fala: olha, um dos que estão aqui, um de vocês irá me trair. Aquele que coloca a mão no prato comigo, aquele que come comigo irá me trair. Naquela época eles celebravam a Páscoa, era a época dos pães ázimos, era a época da Páscoa. E naquela época eles comiam, eles pegavam aquele pão ázimo, pão sem fermento, e eles introduziam aquele pão dentro de um recipiente. E ali o que tinha? Ervas amargas. E eles molhavam aquele pão nas ervas amargas e eles comiam. E por que as ervas eram amargas? Para lembrar da amargura em que o povo de Israel viveu lá no Egito. E no momento que Jesus colocou o pão, Judas no outro lado da mesa pôs o pão junto. E Jesus falou: aquele que põe o pão junto comigo irá me trair. E ninguém percebeu, mas ele se referia a Judas. Judas levanta e sai da cena, ele sai daquele lugar e ele vai vender Jesus praticamente. E diz a Bíblia que Pedro começa o diálogo de Jesus com Pedro. E Jesus fala a Pedro, ou melhor, Pedro diz: Senhor, mas eu não vou deixar que isso aconteça, porque pelo Senhor eu vou até o fim. Eu não vou te
E Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, você não sabe o que você está falando, porque hoje ainda, antes que o galo cante, você me negará quantas vezes? 3 vezes. Antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E eles saem dali, eles vão lá para o jardim, lá para o horto, para aquele lugar do Getsemane, que era um lugar conhecido como também Monte das Oliveiras. Aquele horto ficava na parte de baixo do monte, e ali eles extraíam o azeite, o óleo. Então era um lugar bonito, era um lugar com muitas azeitonas, com as oliveiras. E ele estava ali, e ele chama os discípulos, ele fala: olha, vocês ficam aqui, porque eu vou ali um pouco mais adiante orar. E ali começa aquela grande angústia de Jesus orar, e os discípulos estavam como? Estavam como? Dormindo. Diga para quem está no lado: não dorme não. Chacoalha eles se for preciso. Fala assim: não dorme não. Amém? Eles estavam dormindo, e Jesus ali orando. E Jesus foi até eles. Quando Jesus chegou perto deles, ele encontra os 3 dormindo. Ele falou: vocês não puderam vigiar comigo nem por um instante. Ele fez isso uma segunda vez, e na segunda vez eles estavam dormindo. E ele fez isso uma terceira vez, e a terceira vez diz a Bíblia que eles permaneciam dormindo. E Jesus falou assim: agora vocês levantam, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é o quê? Fraca. E já se aproxima aquele que vai me trair. E os 3 se levantam, Jesus também se levanta, e diz a palavra do Senhor, queridos, que antes deles saírem daquele lugar, aparece Judas, e ele aparece com soldados, ele aparece com parte de soldados, ele aparece também com alguns religiosos, e diz a Bíblia que ele vem e se aproxima de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, Judas tinha combinado com os soldados: olha, eu vou me aproximar de Jesus, e eu vou dar um beijo no rosto dele. Era comum fazer aquilo. Vou dar um ósculo nele, um beijo no rosto, e vocês saberão quem é ele. Sabe por que ele precisava fazer isso? Porque Jesus e os discípulos, eles eram muito parecidos. Diga para o seu irmão do lado: nós precisamos ser parecidos com Jesus. E eles, queridos, eram tão parecidos que confundiam. Você não sabia se era Jesus ou era Pedro, se era Pedro ou se era João, porque eles eram parecidos no modo de vestir, no modo de falar, e principalmente no modo de agir. Então ele se aproxima, quando ele dá o beijo em Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim: amigo. Ele chama ele de amigo. Leia depois em casa. Ele fala assim: amigo, por que fizeste isso? Ou seja, Jesus tinha consideração com Judas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Guarde essa informação. E ele beija, e logo ele sai, ele se afasta. E quando ele se afasta, diz a Bíblia que aqueles homens que estavam ali armados, eles prendem Jesus, eles dão voz de prisão a Jesus. Pedro era um homem muito violento. Diz a Bíblia que Pedro pega a espada de um deles e corta a orelha de um dos soldados. E Jesus fala: Pedro, não faça isso. E no mesmo instante ele pega a orelha e coloca de volta no lugar. Maravilha. Não faça isso, amigo. Eles prendem Jesus, eles amarram Jesus, e diz a Bíblia que eles pegam Jesus dali, eles levam Jesus perante o sumo sacerdote, porque a acusação de Jesus era a acusação que ele falava blasfêmias, que ele se dizia o Filho de Deus. Então a primeira acusação que fizeram a ele foi a acusação dele ser um homem contra a religião oficial, dele ser um homem que falava contra
aquilo que era conhecido como o judaísmo daquela época. E quando eles levam Jesus à presença de Caifás, o sumo sacerdote, diz a Bíblia que existia um grande pátio. Lá estava o lugar onde ficava o sumo sacerdote, e aqui existia um grande pátio. Tem que imaginar um espaço muito grande. Tem que imaginar como, por exemplo, existe lá o pátio do colégio no centro, talvez 4 ou 5 vezes maior do que aquele espaço. E eles levam Jesus. E aqui entra Pedro novamente em cena. Porque diz a Bíblia, aí onde eu acabei de ler com você, que Pedro começou a observar. Ele começou a seguir Jesus de longe. Repita comigo, Pedro, ele seguia Jesus de longe. Olha para quem está no seu lado e diga, não siga Jesus de longe. Diga assim, siga Jesus de perto. Amém, queridos? Amém. Ele então se afastou, e ele começou a observar de longe. E o que diz aí o texto? Observando qual seria o fim. Pedro esperava o fim. Quem entendeu, diga amém. Amém. E Pedro ali no meio daquelas pessoas, existia um grande número de pessoas, e Pedro ali observando a cena, no seu canto, Jesus lá embaixo, Jesus lá preso, sendo levado à presença de Caifás. Uma sexta-feira como hoje, ele estava ali, queridos, aguardando para ser julgado. E de repente a Bíblia vai dizer que Pedro se mistura no meio da multidão. E eu começo a perceber que Pedro cometeu vários erros. E o primeiro erro de Pedro foi ter seguido Jesus de longe. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Elas têm se afastado do Senhor, elas têm se distanciado de Jesus, elas não percebem o quanto elas estão distantes do Senhor. A pessoa, quando se afasta de Jesus, ela só vê problema, ela só vê dificuldades, ela só vê o defeito de um, o defeito do outro. Quando a pessoa se afasta de Jesus, ela perde o foco, ela deixa de olhar para o reino, e ela começa a olhar somente para ela. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E ela vai se afastando, e o pior é que ela não percebe o quanto ela está distante. Ela já não tem mais desejo de chorar, ela já não tem desejo de buscar a Deus, ela já não tem desejo mais de louvar, ela já não tem mais desejo de ler a Bíblia, ela simplesmente se afasta do Senhor, e cada vez mais ela vai se afastando. Sabe qual é o pior? Quanto mais nós nos afastamos do Senhor, mais nós aproximamos das coisas do mundo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E Pedro começou a se misturar com aqueles que estavam ali, só observando a cena. Quem entendeu, diga amém. Amém. E ele foi se afastando. Quando ele chegou num lugar ali, no meio da multidão, parecia um anônimo ali, no canto dele, só vendo a cena. Diz a Bíblia que alguém chegou para ele, falou assim: rapaz, ei, eu te conheço, você andava com ele, eu já vi você com ele, você fala como ele, você se veste como ele, você tem um jeito dele, você andava com ele, você era discípulo dele. E o que Pedro disse? Não sou eu, você deve estar me confundindo. Diz a Bíblia que Pedro então se afasta, ele vai para um outro lugar. E quando ele vai para um outro lugar, diz a Bíblia que ele ficou ali como anônimo. E alguém chegou e falou assim: ô rapaz, você não andava com ele não? É você sim, não adianta você mentir não. E Pedro: não sou eu, você deve estar me confundindo, eu não sou desse povo não, você está errada. Ele vai para um terceiro lugar. E quando ele chega no terceiro lugar, queridos, diz a Bíblia que mais alguém chega para ele e fala assim: ei, é você tem um jeito de falar como ele, você tem um olhar como o dele, não adianta você mentir, você é um deles. E
E Pedro pela terceira vez falou: não, você está errado, não sou eu. E diz a Bíblia que quando ele negou pela terceira vez, o que aconteceu? O que aconteceu? O galo. E na hora que o galo cantou, Jesus estava lá preso. E na hora que o galo cantou, Jesus levantou a sua cabeça. E ele olhou no meio daquela multidão. Ele olhou dentro dos olhos de Pedro, como que alguém que dissesse: eu disse que você me engana. Sabe aquele encontro de olhar? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sabe quando você olha dentro dos olhos de uma pessoa e você entra dentro da alma da pessoa? Jesus olhou dentro dos olhos dele e falou assim: bem que eu te avisei. E diz a Bíblia que quando Pedro viu aquele olhar de Jesus, diz a Bíblia que quando Pedro ouviu aquele galo cantando, diz a Bíblia que quando Pedro olhou para o lado, ele sentiu dentro dele a pior dor que um ser humano pode sentir. Ele percebeu o quanto ele estava distante, ele percebeu que ele estava esperando o fim, ele percebeu que ele estava realmente negando o Senhor. E aqui nós entramos numa parte da mensagem que eu acho extremamente importante, porque nós temos dois personagens aqui. Nós temos o Pedro, que errou, que era amigo de Jesus, porque Jesus chamou ele para orar junto, e ele errou. E nós temos Judas, que também era amigo de Jesus, mas quando Judas percebe o mal que ele tinha feito, ele age de uma forma, e Pedro vai agir de uma outra forma. Pergunte para quem está ao teu lado: de que maneira você vai agir? Amém, queridos? Porque nós temos Judas, e o texto não mente. Leia esse capítulo, o capítulo na sequência, o capítulo 27, a primeira coisa que fala é o suicídio de Judas. Judas, quando percebeu que errou, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. Pedro, quando percebeu que errou, Pedro sentiu arrependimento, ele não sentiu remorso. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Existe uma distância entre arrependimento e remorso. A pessoa que tem remorso é aquela pessoa que sabe que errou, é aquela pessoa que sabe que fez besteira. Ela para, ela coloca a mão na cabeça, ela põe a mão na testa e fala assim: meu Deus, eu errei, Senhor. Ah, meu Deus, eu fiz errado. Bem que o Senhor me avisou, bem que o Senhor usou o profeta para falar, bem que o Senhor usou alguém para falar comigo. Eu errei, Senhor. Ah, me perdoa, Senhor. Mas sabe o que acontece? Passa o peso da consciência, passa aquele pesar, aquele peso na consciência, e no outro dia ela faz a mesma coisa, porque ela não se arrependeu, ela simplesmente sentiu remorso. O que aconteceu com Judas foi que ele sentiu remorso. Ele disse: eu errei, eu pequei, Senhor. Ah, eu pequei, por que eu fiz isso? E ao invés de ele se arrepender, ao invés de ele se converter, ao invés de ele dizer: Senhor, me perdoa, o que ele fez? Cometeu suicídio. Foi diferente de Pedro, porque Pedro, quando errou, Pedro colocou a mão na cabeça e falou assim: Senhor, me perdoe. E ele se arrependeu na presença do Senhor. Pedro não se suicidou, mas ele teve ações de arrependimento. Sabe o que significa Páscoa para mim? Páscoa para mim não significa trocar chocolate. Páscoa para mim não significa sentar numa mesa e comer, não. Páscoa para mim significa entender o sacrifício de Cristo na cruz, se arrepender dos pecados e ter uma vida transformada na presença do Senhor. Eu quero nessa noite profetizar que sairemos daqui transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir e exaltar.
é arrependimento? Arrependimento é mudança de caminho. Repita comigo: arrependimento. Arrependimento. Mais velho, diga arrependimento. Arrependimento. É mudança de caminho. É mudança de caminho. Assim, é mudança de atitude. É mudança de atitude. Amém? Amém. E é isso que nós precisamos buscar. O verdadeiro cristianismo está aqui. Reconhecer os meus erros, reconhecer o quanto eu sou falho, mas é deixar a vida que eu tinha. Jesus chegou para um cego e falou para ele: vai, não peques mais. Ele chegou para uma mulher que tinha um espírito de prostituição na vida dela terrível, uma mulher samaritana, e ele teve encontro com aquela mulher, e aquela mulher deixou a vida de pecado que ela tinha, e ela se converteu ao Senhor. Ele chegou para o paralítico e falou: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aí está a essência do Evangelho. É você errar, sim. Todos nós aqui erramos. Quem concorda, diga amém. Amém. Todos nós erramos mais do que acertamos, a começar de mim, todos nós. Mas a essência está aí. Não te colocar a mão na cabeça e falar: me arrependi, mas amanhã fazer de novo. Mas é um arrependimento verdadeiro. É falar: Senhor, eu não quero essa vida para mim. Eu quero ser verdadeiramente transformado pelo seu poder. E nessa noite eu quero profetizar que seremos transformados pela presença do Espírito Santo do Senhor. Levante a sua mão para o céu. Eu profetizo que sairemos daqui não da forma que nós entramos, mas sairemos daqui transformados pelo poder e pela graça do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir. Convido você a ficar em pé agora. Nessa oração, nós vamos